Paz do Senhor, igreja. Amém? Todos felizes? Aleluias. Já que o pastor falou que hoje possa haver cura emocional, né? Ninguém melhor para fazer isso do que o Espírito Santo. Amém? Ele faz melhor do que qualquer um. E ele consegue fazer. Vamos ler. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17. Eu quero passar pensamentos aqui baseados na palavra de Deus sobre o seguinte tema. Sempre tem outra escolha. Amém? Sempre nos é colocado uma outra escolha. Sempre, sempre. Você já ouviu alguém usar aquela frase e dizer assim, olha, eu fiz isso porque eu não tive outra escolha, por isso que eu fiz isso. Já ouviu isso? Já? Eu não tinha outra escolha. Mas isso não é verdade, porque sempre tem uma outra escolha. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Você pode repetir o finalzinho comigo? Certamente. De novo? Olha só. Hoje, 3 horas da manhã, eu estava ouvindo, porque quando eu vou pregar, eu gosto de ouvir sobre aquele tema que eu escolhi para ver, para avaliar os conhecimentos, né? E eu comecei a ouvir uma pregação 3 horas da manhã, e o pastor começou a falar sobre esses versículos, e eu mudei rapidinho para não comprometer o que eu ia falar. Porque eu ouvi muitas pessoas já dizendo a respeito do fruto que foi colocado no jardim, e dizendo que Deus colocou aquele fruto no jardim para provar a fé e a obediência do homem. Quando eu ouvi isso, eu não concordei. Eu falei, eu tenho uma outra escolha. Não é essa a pregação? Eu tenho outra escolha, então eu vou escolher outro lado. Eu gosto de ver esse fruto que Deus colocou no jardim, não como algo que provasse, com que o homem levasse o homem a provar a sua fé e a sua obediência, mas eu gosto de enxergar esse fruto como uma porta. Deus, quando criou o homem, ele quis fazer o homem e a mulher com um livre-arbítrio, com o poder de escolha. Esse é o diferencial do homem que o anjo não tem. Esse é o diferencial do homem. E quando Deus fez o homem e colocou esse fruto, é como se ele falasse assim, olha, esse fruto é a porta que vai ficar aberta dentro do jardim. E você tem a escolha de seguir o padrão em que eu escolhi para você, esse é o melhor, porque Deus construiu, Deus fez os animais, as plantas, tudo que tinha, e disse, olha, você vai dominar tudo, vai cultivar isso, e isso vai ser para você. Ou seja, o jardim vai servir você. Mas eu vou deixar um fruto, esse você não pode tocar. É como se ele estabelecesse uma porta, olha, eu vou deixar esse fruto como um poder de escolha que eu estou te dando. Eu estou te dando um poder de escolha para você escolher, obedecer ao estilo de vida, ao padrão que eu escolhi para você, ou decidir sair fora do padrão que eu escolhi para você. E é fácil compreender isso. Por que Deus quis fazer o homem com o poder de escolha? Com o poder de ter uma outra escolha. É porque Deus buscava prazer, Deus busca ter prazer em nós. Qual o prazer que Deus tem em você hoje? É saber que hoje está fazendo um frio lá fora e você abriu mão do cobertor quentinho para estar aqui. Isso é um poder de escolha que você tem. E toda a sua vida, desde lá de trás, desde a sua infância, ela foi feita de escolhas. Algumas escolhas não foi você que fez por você. Os seus pais que escolheu para você, mas houve um poder de escolha. Então Deus tem prazer nesse livre-arbítrio em que Ele criou para o homem. Então, como que eu entendo isso?
Pensa da seguinte forma. Um homem começa a dar uma mesada para o seu filho de 5.000 por mês. Os irmãos demoraram para falar amém. Acho que vocês ficaram com medo de você ter que dar a mesada, né, e não receber. Vou abaixar um pouquinho, então, para ficar mais coerente, né? Com a minha realidade. Não sei se é com a de vocês. Um pai determina com o filho a seguinte coisa. Vou te dar R$1.000 por mês de mesada. Tá bom agora? Tá razoável, né? Quer que abaixa, pai? E aí, imagine que você dá essa mesada para o seu filho todo mês. R$1.000. De janeiro a dezembro. Vamos compreender o prazer no final dessa parábola que eu estou criando aqui. Vocês vão compreender o prazer de Deus. Onde que Deus encontra prazer? Em nós. Não foi na construção do homem que Deus encontrou prazer. Ele construiu, ele fez tudo. Ele fez os anjos também, foi ele que fez. Onde que ele teria mais prazer? Em nós ou nos anjos? Eu acredito que nos anjos. Os anjos podem atravessar uma parede. Os anjos adoram o tempo todo. Nós adoramos. Vou falar eu, né? Nós não. Não sei a vida de vocês. Eu adoro de vez em quando. Eu mais busco as minhas coisas do que as coisas de Deus. Os anjos não. A Bíblia diz que eles ficam adorando o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Então quem seria mais indicado para dar prazer a Deus? Os anjos ou nós? Agora, Deus encontrou prazer, é o seguinte. Imagine que você dá a pensão para o seu filho de R$1.000 de janeiro a dezembro. E aí começa o outro ano e você começa a ter dificuldade financeira. Está amarrado, né? É só uma comparação. E lá para o meio do ano você passa a não ter dinheiro para pagar suas contas, as obrigações ali de cada mês. E o seu filho chega para você e fala assim: pai, eu vi que está apertado aí. E eu resolvi. Toda a pensão que você me deu era minha, eu podia gastar com o que eu quisesse, não é isso? Sim. A pensão é do filho. Só que eu decidi guardar todo o valor. E agora eu percebi que você está precisando disso, que você conta com isso. Então está aqui os R$12.000, eu não gastei. Qual a impressão, qual que vai ser a realidade daquele pai com aquele filho a partir dali? Ele vendo que o filho podia gastar aquele dinheiro com o que ele quisesse, o dinheiro era dele. Mas ele trouxe e falou: meu pai, está aqui, ó. O dinheiro era meu, mas eu entrego nas suas mãos. Faz dele o que o senhor precisar fazer. Olha o prazer de Deus. Quando Deus te dá a vida, Deus fez Adão e falou: olha, pode comer de todos os frutos, eu vou deixar só uma porta para você. E você pode sair a hora que você quiser. É uma escolha sua. Então, quando nós voltamos a Deus, como você está fazendo aqui hoje com a sua vida, nós voltamos a Deus e falamos: Senhor, o Senhor me deu a vida e deixou claro para mim que eu podia usar a minha vida para o que eu pudesse fazer. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, ela é sua. Deus te deu a vida. É claro que ele fez algumas observações, como fez para Adão e Eva. Então, esse filho que entrega toda a mesada é você que chega e fala: Senhor, o Senhor me deu a vida, eu posso usar para qualquer fim que eu quiser, a vida é minha, o Senhor me deu. Só que eu venho aqui agora e eu entrego ela toda ao Senhor. Faz o que o Senhor quiser fazer com ela. Então Deus vai olhar para você e falar: olha, qual o prazer que ele vai ter em você ou a uma outra pessoa que decide aproveitar a sua mesada toda, a sua saúde toda, as suas emoções todas, a sua vida financeira toda lá no mundo. Em quem Deus vai ter mais prazer? Deus vai começar a olhar para você e falar: esse filho aí eu posso contar com ele. Esse eu posso contar com ele para a salvação de outras pessoas, eu posso contar com ele, porque essa é a alegria, é aí que está a alegria de Deus na construção do ser humano. Toma a sua vida, você faz com ela o que você quiser, mas quando você vem e fala: Senhor, a minha vida é do Senhor, eu entrego tudo o que o Senhor me deu, eu devolvo ao Senhor.
Olha só que prazer. O mesmo prazer que o pai teve, agora eu pego esse dinheiro e posso sanar as dívidas. Então, esse fruto que foi colocado ali no centro ali, foi para estabelecer uma liberdade para que o homem pudesse escolher. E assim continuou. Você pode fazer as suas escolhas. Você escolheu estar aqui. Você tem escolhido servir o Senhor. E falando escolha, nós temos escolha para tudo, irmãos. Quer ver uma coisa importante? Existe uma forma só de pregar o evangelho, a salvação de Jesus? Não. Veja bem, eu posso chegar para um mendigo que esteja com a vida toda destruída, porque nem todos vão estar com a vida destruída, alguns já aceitaram Jesus debaixo da ponte, só não saíram de lá, mas estão com Cristo, então tem paz. Mas pensa num mendigo, uma pessoa debaixo da ponte, todo desprovido de paz, de salvação, de alegria, de conforto, de carinho de alguém, e aí você chega para pregar o evangelho para ele e fala assim, olha, se você não converter, você vai para o inferno. Essa não é a forma que é verdade, você falar isso. Mas ele pode olhar para a gente e falar assim, qual inferno? Eu já estou nenhum. Não tem como piorar. Pode deixar vir esse inferno aí, eu vou continuar nessa vida, não tem como piorar não. Agora pensa, o mesmo evangelho, se você chega e fala assim, olha, se você decidir sua vida a Jesus, a partir de hoje você vai ter paz. E Jesus, ele promete para mim e para você que existe um lugar e haverá um dia em que nós iremos para esse lugar e que não haverá mais tristeza, não haverá mais fome, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais tribulação, não haverá mais necessidades, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, se você dá esperança e fala, existe um lugar melhor do que esse, ele vai pensar, é verdade. Será que existe esse lugar mesmo melhor? Se existir, eu quero ir, porque aqui não está bom, não. Então, existe sempre uma escolha. Talvez você tenha vindo neste culto simplesmente porque precisa de um renovo espiritual. Amém. E aqui tem esse renovo espiritual. Nós recebemos esse renovo espiritual aqui. Mas talvez você tenha entrado neste culto ou veio neste culto pela primeira vez. Talvez o que te trouxe a este culto é uma angústia, é uma dificuldade no casamento, é uma dor, é uma ferida. Sabe a diferença de uma ferida e uma cicatriz? Eu tenho uma aqui no braço. Eu caí de moto há uns anos atrás. E eu não conheço um motoqueiro que ainda não caiu. Tomara que não caia você que é motoqueiro. E eu tenho uma cicatriz. Se eu tocar nela, ela não dói. Porque ela já cicatrizou. Mas enquanto estava ferida, ela doía. Talvez você tenha vindo nesse culto porque você tem uma ferida que dói. Não sei, talvez no seu casamento. Talvez isso já venha lá da infância. Talvez a sua vida financeira é uma ferida que você não consegue vencer e romper. Mas antes de ir para esse caminho, eu gostaria de falar com vocês da história de um outro homem. Jonas. Jonas capítulo 1 é um outro exemplo de um homem que teve um poder de escolha nas suas mãos. E ele não soube escolher. E uma escolha errada, ela nos traz um prejuízo muito grande. Ainda bem que Deus, ele é tão misericordioso, irmãos. Ao mesmo tempo que eu vejo um homem desobedecendo e pagando um preço alto, eu vejo o poder de Deus e a misericórdia de Deus ao ouvir uma oração de arrependimento. Esse é o propósito de Deus quando ele fez o homem. Quando Adão pecou e falou, olha, vai acontecer algumas coisas desagradáveis com você e com as pessoas que vierem após você. Mas será levantado um homem que vai resolver isso tudo. Fica tranquilo. E Jesus veio resolver isso tudo, ele resgatou. Ele nos trouxe, ele veio buscar aquilo que havia perdido. Ele restaurou, ele resgatou e trouxe para junto dele novamente. Jonas capítulo 1, que diz assim:
E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém, Jonas, vou descer aqui que eu não estou. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas Deus disse para que ele fosse para Nínive. Deus tinha um carinho por Nínive. Só que Nínive estava pecando contra Deus. O pecado estava tão abundante na vida de Nínive que já estava cheirando mal, chegando mal às narinas de Deus. Isso nos lembra alguma coisa, irmãos? Nos lembra o mundo de hoje? O quanto o pecado tem chateado a Deus? Isso nos lembra os dias de hoje, o quanto tem tantas pessoas desobedecendo a Deus e seguindo a sua própria vontade ao invés da vontade de Deus. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade e o navio estava a ponto de quebrar-se. Pode parar por aí? Deus falou assim, olha, vai até Nínive, Jonas, você é profeta, vai até Nínive e proclame a eles, fala para eles se arrependerem, porque eu não estou agradando com o estilo de vida que eles estão levando, com as escolhas que eles estão tomando. E ele desceu, decidido a ir a Nínive, sim. Só que quando ele chegou à praia, em Jope, ele viu um outro barco que estava indo para Tarsis. E ali, como ele tinha o poder de escolha, ele decidiu ir para Tarsis. E quando ele tomou essa decisão de ir para Tarsis, ele sabia que estava desobedecendo a Deus. Mas ele escolheu isso. E a Bíblia diz que quando ele entrou no barco e saíram pela praia, pelo mar, Deus permitiu, Deus mandou um vento muito forte, começou a chacoalhar o barco, começou a balançar o barco, e aqueles tripulantes começaram a ficar com medo, com pavor, e começaram a procurar a causa, começaram a jogar as coisas pesadas para fora, para ver se o barco não afundava. Era o plano de emergência deles, mas não estava funcionando, eles começaram a pensar, a culpa é de quem? Irmão, se tem uma coisa que Deus ele não trata, é de culpa. Amém? Ele resolve a nossa culpa assim, ó. Eu disse no início aqui, pegando o gancho do que o pastor falou, e o Espírito Santo está aqui para curar a nossa alma, né? O nosso emocional. As nossas culpas, Deus faz assim, ó, e resolve elas. Deus não estava se importando com a culpa de Jonas. Mas ele contava tanto com Jonas que ele falou, vou permitir isso aqui. E lançaram sorte. E a sorte caiu sobre Jonas. E disseram, Jonas, quem é você? Ele falou, sou servo do Deus de Israel. Estou aqui, isso está acontecendo por minha culpa. Quando ele assumiu a culpa, ele falou assim, olha, me lança no mar e vai resolver os seus problemas. Lançaram ele no mar. Veio um grande peixe e engoliu. E no capítulo 2 de Jonas vem a oração de Jonas. Mas antes de falar sobre a oração de Jonas, e eu volto lá, pode deixar aberto, mas eu volto lá. Falando ainda, irmãos, em poder de escolha. Você pode repetir comigo assim, ó, eu tenho o poder de escolha. Às vezes a gente pede para repetir, sabe por quê? Para não dar sono aí. Com esse frizinho, a pressão abaixa, né? Eu não sei gritar muito. No poder de escolha, até para nós recebermos uma libertação, ou para orarmos por uma libertação de alguém, nós temos o poder de escolha nas nossas mãos. Um dia um irmão
Um jovem manifestou um demônio no jovem e o jovem caiu. Eu segurei ele uma certa vez. E eu estava decidido a não orar expulsando o demônio mais. Há uns anos atrás, eu tive a oportunidade de trabalhar com libertação. Durante uns 5 anos eu trabalhei com libertação, expulsando demônio. E eu virei referência na minha rua. Alguém passava mal, eles corriam lá para me chamar. Para eles tudo era demônio. Só que foi a época que eu vivi mais atribulado. Foi a época que eu tive mais tribulação. Eu vivia perturbado, irmãos. As retaliações do diabo. E teve um dia que manifestou um demônio no rapaz, e eu falei, não vou expulsar esse demônio, não. Isso é uma experiência particular, viu, irmãos? Eu falei, não vou expulsar esse demônio, não. Eu me coloquei do lado dele, ele ficou assim, no chão. E eu falei, Senhor, não vou expulsar esse demônio, não. Não vou ficar comprando briga com o demônio mais, não. Eu falei, eu deixei lá, fiquei de olho e comecei a falar, Senhor, envia o Espírito Santo aqui. Envia o teu Espírito aqui. Porque se o teu Espírito vier aqui, o demônio não vai ficar. E eu aprendi nesse dia essa estratégia e falei, não faço mais esse negócio de expulsar demônio. Eu estou dizendo para alguém não fazer isso? Não. O que eu estou dizendo é que nós temos o poder de escolha na nossa vida. Um dia o irmão participou da clínica e depois do culto ele chegou perto de mim e falou assim, me ajuda a orar. Falei, amém, fecha o olho, a gente ora junto. Esse negócio de ajuda não, é nós dois orar, né? Ora por mim. Ele falou assim, mas eu quero que você ore porque o Satanás está entrando em casa. O diabo está entrando em casa, está atentando a minha família, e daqui a pouco está todo mundo brigando. E eu estou orando, repreendendo o demônio. Eu falei, vamos orar e repreender, fecha o olho. Repreendemos o demônio um bom tempo, orando junto com ele. Eu falei com ele no final, eu falei assim, olha, a bênção chegou, o demônio, Satanás entrou, saiu lá da sua casa. Entrou não, saiu lá da sua casa. Amém, ele foi embora. Passou alguns dias, ele veio no culto aqui. Eu procurei na maior alegria, Deus ouviu a nossa oração, Satanás saiu de lá. Falei, e aí, irmão, como é que está lá? Ele falou, está pior. Eu falei com ele assim, olha, vamos mudar a estratégia? Eu lembrei na hora do que tinha me acontecido. Falei, vamos mudar a estratégia? Se alguma coisa não está funcionando na nossa vida, o que é que precisa fazer? Insistir? Muda a estratégia. Se você tem discutido no seu casamento, não está resolvendo, muda a estratégia. Se você tem brigado com seus funcionários lá na sua empresa, não está funcionando, muda a estratégia. Eu falei com eles, vamos mudar a estratégia? Você vai chegar na sua casa, vai ficar bem atento, tem que ficar atento. Toda vez que você perceber que ele está vindo, não precisa nem falar o nome dele, perceber que ele está vindo, corre para o seu quarto, fecha a porta e fala, Espírito Santo, vem aqui sobre a minha casa. E vamos ver se funciona. Ele falou, amém, pastor, vou tentar. Ele foi para a casa dele, irmãos. Passou alguns cultos, ele veio e me procurou, eu fui para ele. Não é que a gente não tem fé, não, mas eu fui e falei, vamos ver se essa estratégia funcionou. Eu fui meio com medo. Falei, irmão, como é que está lá? Ele falou, ó. Ele falou, outro dia começou, o inimigo tomou a boca de uma pessoa na minha casa, e daqui a pouco tomou a boca do outro, da outra. Quando eu vi que estava muito ruim, eu lembrei na hora, Espírito Santo. Eu fui para o canto e falei, Espírito Santo, vem sobre... Irmão, eu estou arrupiando aqui, ó. Quando ele me contou, eu falei, meu Deus, o Senhor é bom demais com a gente. O Senhor deixou um Espírito que cuida de nós, que intercede por nós, que nos acalenta quando nós estamos tristes, que nos cura quando nós estamos angustiados, que nos ajuda, que nos impulsiona quando nós precisamos. E na hora eu falei, então é isso mesmo. Agora deixa eu ressaltar aqui o seguinte, quando eu falo de não expulsar demônio, eu estou querendo dizer o seguinte, que se você escolher expulsar o demônio na sua casa ou na vida de qualquer pessoa, você vai precisar entender que o preço que se paga é muito mais alto. Alguém para trabalhar com libertação, ele precisa jejuar muito mais do que os outros irmãos. Ele precisa ter uma vida de muito mais oração
do que o resto da igreja. Porque ele vai tratar diretamente com forças malignas. Agora, se eu chamo o Espírito Santo, não. Não. Ele é suave, tranquilo, educado. Não precisa de eu gritar. Quantas vezes que eu gritei com Satanás, irmão? Uma vez eu fiquei a noite inteira expulsando um demônio. Ele saía, voltava. A noite inteira, irmãos. Já puxou, porque na época eu tinha que usar gravata nessa igreja. Já puxou minha gravata, já me deu um chute no peito, eu caí no sofá da casa do pessoal. Já passei muitas coisas. Então eu tinha que jejuar e orar muito mais do que hoje. Isso é uma boa notícia? Se você estiver disposto a pagar um preço alto, continue repreendendo o demônio na sua casa. Só que você tem que entender que tem que chegar lá e bater o pé, e no outro dia de manhã acorda e começa um jejum. Se você jejuava até meio-dia, jejum até 9 da noite. Começa, se você orava 10 minutos, aquela oração de 10 minutos. Olha o que Jesus falou com os discípulos que não conseguiram expulsar o demônio. Essa casta, esse conjunto de demônio, só vai sair se houver muito jejum e muita oração. Os discípulos não conseguiram expulsar. Então, se você quer expulsar aquele mal lá da sua empresa, aquele demônio que você já percebeu que ele entrou lá para destruir, se você quer expulsar aquele demônio que tentou, talvez até entrou no casamento, talvez em função de algo que aconteceu lá atrás, e até hoje ele vem se alimentando disso, e vem trazendo condenação, trazendo um peso na consciência, uma angústia na alma, quer expulsar ele? Quer expulsar o demônio diretamente? Amém. E funciona. Só que com aquele jejumzinho não vai não. Se a angústia é forte, se o demônio é aquele que está lá, impregnado mesmo, como Jesus diz, aquela casta, não adianta só aquela oração de 5 minutos, não vai sair. E pode fazer de conta que saiu, mas não vai sair. Agora, eu escolhi a segunda opção. Quando eu percebo, irmãos, que o inimigo está aproximando de algum canto, eu falo, Espírito Santo, vem. Porque se ele vier, que demônio que vai ficar, irmãos, com o Espírito Santo? Se o Espírito Santo vem aqui sobre nós e começa a habitar dentro, eu sei que ele está dentro de nós, mas se a manifestação dele estiver no nosso meio, que demônio que vai querer ficar? Ele vai para o lado de fora, ele vai procurar outro lugar para agir. Ele pode tentar esperar você lá na sua casa. Quando chegar na sua casa, você fala, Espírito Santo, abre a porta e fala, Espírito Santo, entra antes de mim. Entrou dentro de casa, Espírito Santo, vem agora sobre a minha família. Põe a mão sobre os seus filhos e fala, Espírito Santo, vem. Ao invés de expulsar demônio, expulsa demônio dos seus filhos, não. Porque essa palavra vai entrar no coração, na alma, no inconsciente dele ali, demônio, não. Deixa entrar no inconsciente dele, Espírito Santo. Espírito Santo. E a paz vai entrando. Na hora que você menos esperar, ali já não tem ação mais do inimigo, porque o Espírito Santo completou a casa. E onde ele completa, onde ele chega, o inimigo não fica. Agora eu vou falar da oração, rapidamente, da oração, no livro de Jonas, capítulo 2. Que diz assim, e orou Jonas, repete comigo, e orou Jonas, assim ninguém dorme. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Olha que eu não sei qual que é o maior milagre de Deus, se é fazer o peixe vomitar Jonas, ou se é fazer com que ele sobrevivesse dentro de um peixe. Imagina dentro de um peixe, irmãos. Não tem como. Agora, olha a oração dele. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Está angustiado nessa? O que tem trazido? Tem alguma coisa que está trazendo angústia para você? Tem. Faz aquilo ali, ó. Na minha angústia clamei ao Senhor, não expulsei demônio, olha só. Na minha angústia eu clamei ao, e ele do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha.
Olha só, ele estava num lugar que a chance dele ser ouvido por Deus, irmãos, foi Deus que colocou ele ali. Quem sabe Deus tem permitido lutas virem sobre a sua vida para você perceber o quanto Ele te ama e quer te resgatar para perto dEle. O quanto Ele te ama e quer trazer para perto para que você viva a sua vida perto do coração de Jesus, bem pertinho, encolhido no ombro dEle, perto do coração. Para que você consiga ouvir o que o coração de Deus tem para falar para você. E para que você fique próximo do ouvido dEle para falar aquilo que você precisa falar. Seja o que for que tem tentado tirar sua paz, que tem te trazido angústia, se o Espírito Santo vier, se ele vier, ele resolve. Você consegue olhar para o seu irmão e dizer isso? Se ele vier, olha para o seu irmão, olha. Se ele vier, repete, se ele vier, ele resolve. E agora, irmãos, a Bíblia no livro de 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Jonas confessou um pecado. Ele confessou um pecado quando ele teve um poder de escolha. Talvez você um dia teve o poder de escolha e escolheu errado. Isso talvez trouxe consequência para a sua vida. Mas o bom é saber que Ele está aqui. E Ele pode dizer para você aqui, tem jeito de resolver isso aí. No livro de Apocalipse 3, para encerrar, no livro de Apocalipse 3, ele fala assim, para a igreja de Éfeso, se salvo engano. Ele elogia a igreja e fala, olha, vocês fazem isso, legal. Só que eu vejo em vocês o seguinte, que vocês precisam voltar onde vocês caíram. E resolver. Você pode fechar os seus olhos, toda a igreja, por favor? Inclina a sua cabeça para baixo. Talvez você pode pensar assim, pastor, mas eu fiz isso já, eu estou tranquilo, amém. Então, continue com o olho fechado e fica no Senhor, porque talvez alguém do seu lado está precisando confessar ao Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 9, se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. E nunca mais Ele vai nos lembrar. Nunca mais Ele vai nos lembrar disso. Confesse a Ele. Confesse a Ele a sua culpa, o seu pecado, onde você errou. Porque após confessar, nós seremos perdoados e depois disso, nós vamos poder chamar o Espírito Santo sobre a nossa vida. Aí nós vamos chamar o Espírito Santo sobre o nosso casamento. Aí nós vamos chamar o Espírito Santo sobre a nossa empresa, sobre o teu filho. E aí você vai deixar de repreender o inimigo e vai chamar o Espírito Santo sobre a vida dele, sobre a vida dos teus pais, da sua irmã, do seu vizinho, da sua vida emocional. Mas agora nós precisamos confessar a Ele as nossas culpas.